Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Vamos dar início a mais uma doutrinária virtual do nosso querido canteiro de fraternidade Pronto Atendimento Espírita. Eu sou Alexandra Dantas e a partir de agora nós vamos mergulhar mais na consciência de Deus, buscando elevar a nossa consciência, nos sensibilizando para as reflexões que advirão neste momento oportuno. Inicialmente eu vou realizar uma leitura edificante, depois será a oração de abertura, dando continuidade com a exposição virtual e voltaremos para finalizar com a oração de encerramento dos trabalhos. O livro a ser lido hoje é Filho de Deus, do Espírito Joana de Ângeles e psicografado por Givaldo Franco. Vamos ler o capítulo 15, Bem de Deus. Teus pensamentos são como sementes que vais depositando no solo da vida. Produzirão sempre de acordo com a qualidade que lhes seja peculiar. Não ocorre nenhuma alteração, porque a correspondência é perfeita entre a causa e o efeito. Conforme aneles e projetes os teus pensamentos, a vida te devolverá em forma de acontecimentos, sensações e emoções. Os positivos e estimulantes enriquecem-te e se manifestam em todos os setores existenciais. Os negativos e deprimentes entorpecem-te o ânimo e tornam-te amargo, nervoso, interferindo no teu comportamento. Libera-te dos pensamentos doentios e perniciosos que acalentavas no passado, quanto até há pouco. Deixa-te livre, preparando a terra generosa dos sentimentos para que os otimistas e os ativos expressem o perfeito bem de Deus. Mantém os que revelam amor e te sentirás envolvido por incessantes ondas de ternura e de afeto. Conserva os que são de paz e toda a harmonia da vida ressoará no teu íntimo. Preserva os que objetivam a saúde e te sentirás forte e pleno, mesmo que vez por outra alguma debilidade se te apresente, não afetando o conjunto. Pense em prosperidade e abundância, mas não só de valores materiais, e sim dos demais bens de Deus, que são essenciais à vida para sempre. Pensa e viverás consoante a onda emitida. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, realizando a nossa oração de abertura dos trabalhos. Rogamos, Deus Pai Todo-Poderoso, que a Tua misericórdia possa iluminar as nossas consciências, favorecendo nossos espíritos para o entendimento e reflexões mais profundas. Também rogamos, Senhor, que a Tua graça possa alcançar todos os trabalhadores envolvidos nessa atividade de edificação da alma. E também solicitamos, Senhor, que se tivermos o merecimento e a real necessidade, que Teus Espíritos Consoladores possam estar presentes, enxugando as nossas lágrimas, nos encorajando para as lutas da existência, abençoando a todos nós ouvintes, a todos os voluntários, a todos que estão participando da egrégora do canteiro e a todos do universo, nossos irmãos, que estão em trajetória evolutiva para encontrar felicidade. Sendo assim, Senhor, com a Tua permissão, vamos iniciar a doutrinária desta terça-feira. E agora ficaremos com Bruna Dantas. Olá, queridos, que Jesus nos abençoe. Vamos dar início à doutrinária de hoje. Teceremos juntos reflexões do capítulo 23 do livro Roteiro do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Então, o título do capítulo é Na Extensão do Serviço. Ele é um capítulo belíssimo que Emmanuel e Chico traz ao longo dos parágrafos como a proposta do serviço. Ele edifica a criatura, ele alimenta e é uma proposta de libertação espiritual. Como o próprio Jesus, ele é a referência, porque tudo que pairava na mente de Jesus, tudo que ele pensava, ele executava. Então ele é, como sabemos e lemos e vemos por aí, ele é o nosso modelo e guia mesmo, porque ele foi a exemplificação do amor, e a base do amor é o serviço, amando sempre a Deus e ao próximo como a nós mesmos, mas tudo isso dentro de uma proposta de servir. Você vai conseguindo encontrar todos os significados e ampliando as perspectivas da existência à medida que você vai entendendo o significado de amor, principalmente como esse movimento sagrado da caridade.
Não tem como a gente chegar no caminho no topo, que é a autorrealização, sem a gente vivenciar as propostas de caridade, de serviço ao próximo, servindo a grande obra da criação. Então, toda a nossa caminhada evolutiva ela é pautada, direcionada justamente para isso, para esse encontro com o germe divino que habita dentro de nós. Esse encontro de Deus e tudo aquilo que nós devemos executar, que é no final ser co-criadores da sua grande obra da criação. Então, falando de Jesus e trazendo algo que ele trouxe, que está lá em São Mateus capítulo 20, no versículo de 20 a 28, que o Filho do Homem ele não veio ao mundo para ser servido, e sim para servir. E dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz isso, está lá em São Mateus, justamente dentro das instruções dos Espíritos, no capítulo 7, né, na parte, todo aquele que se eleva será rebaixado, justamente trazendo um diálogo de Jesus na casa de Zebedeu e os seus apóstolos, e Jesus dizendo que aquele que quiser se tornar o maior, que se torne o menor. Né? Então, para a gente realmente entender toda a proposta e conseguir sensibilizar o nosso coração para essa proposta de doação, né, de entrega, de entendimento dessa proposta caridosa, é necessário que a gente possa ter humildade. Então, a humildade, ela sempre baliza todos os processos. Sempre baliza, porque ela é a infraestrutura de todas as nossas virtudes. O que seríamos nós sem o desenvolvimento da humildade? Todas as ações egóicas, elas iriam imperar na nossa vida, no nosso cotidiano, e nós iríamos esquecer de poder enxergar as outras pessoas, de enxergar onde nós podemos contribuir, como nós podemos ajudar. Então, a partir do momento que a gente consegue entender isso, que a caridade e o serviço é uma necessidade e não uma opção que eu faço quando eu tenho tempo ou quando me sobra algum tempo, e normalmente nós, como somos espíritos imperfeitos, cada um dentro do seu próprio processo consciencial, quando nós estamos inundados, ainda em estado de adormecimento, nós ficamos tão deslumbrados com as propostas, com as ilusões do mundo da matéria, que nós secundarizamos a nossa verdadeira necessidade. Para quem tem oportunidade de assistir as outras abordagens, eu sempre giro em torno desse mesmo ponto, porque ele é um ponto de base, um ponto básico, um ponto elementar para a gente desenvolver vários raciocínios, que é o processo de consciência de espírito. Engana-se nós de achar que porque temos X anos de vivência da doutrina espírita, que nós já estamos entendidos de tudo que a gente tem que fazer. Tudo bem, a gente pode até ter noções, já saber quais são os direcionamentos, os caminhos, até pelo próprio tempo, pelas vivências, pelas leituras, pelas experiências, mas a proposta de viver aquilo que a gente tanto vê e ouve é justamente o desafiador. E o mais interessante, renunciar. Porque só relendo aqui o que a gente tinha falado, está lá em São Mateus, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. E aí a gente toca num ponto interessante que é a renúncia. Porque a renúncia, ela é mãe da caridade. Como você vai executar a caridade se você não fizer renúncias? Jesus traz no nível profundo da sua vida pela redenção de muitos, porque foi o que ele fez no final. Ele estabeleceu todo o processo amoroso e caridoso ao longo de todos os seus passos, e quando chegou no final, ele simplesmente dar a sua vida. Foi a condição, ele foi morto. Né? Todo um processo de incompreensão, né? Daquelas criaturas daquela época, que muitos de nós podemos né, por exemplo, não estamos isentos a de repente não estar dentro daquele movimento. Então aquelas criaturas em nível de consciência baixo, né, pelo menos a sua grande maioria, simplesmente não entende o que Jesus diz. Mas que bom que a posteridade está tendo a oportunidade, com o Espiritismo, que é a terceira revelação, de poder entender melhor o que Jesus quis dizer. Então, quando ele fala a redenção de muitos, ele já toca no ponto, a renúncia. Quantos de nós estamos dispostos a renunciar dos nossos interesses pessoais, do nosso tempo,
para poder estar voltado a fazer algo para a comunidade, fazer algo para o próximo. E é justamente esse que é o desafio. É você conseguir, né, viver no mundo material e esforçar-se para entender as percepções de espírito. Porque nós, como espíritos imortais, temos várias potencialidades. Nós temos inteligência, nós temos o próprio pensamento, nós temos o potencial intuitivo, né? E a partir do momento que a gente consegue nos enxergar, não apenas falar espírito, reencarnação, óbvio que são coisas importantes, mas a partir do momento que a gente consegue se ver como esse espírito imortal habitando um corpo que é perecível, nós conseguimos sair de muitas perspectivas mesquinhas, pequeninas, limitantes, que ainda nos aprisionam dentro do próprio processo caridoso, como, por exemplo, querer uma recompensa. Muitas vezes está ali dentro do inconsciente, querer fazer algo para receber em troca. Né? Não admite não receber algo em troca. E isso é algo que nos bloqueia, porque para você executar um serviço, você precisa ter desinteresse. Desinteresse do que você pode receber ou não receber. O bem ele tem que ser praticado de uma forma natural. Então a caridade é justamente uma lei por isso, porque ela é natural. A partir do momento que a gente quer uma recompensa, mas eu não penso nisso. Mas muitas vezes, em alguns de nós, se não teve presente em algum momento, a gente quer muitas vezes um reconhecimento, quer que alguém veja, que alguém note que a gente está ali fazendo, ó, para isso que eu estou fazendo, mas isso não importa, isso é muito pequeno. Porque temos sempre que executar tudo que a gente faz de uma forma natural, sem a necessidade dos olhos dos espíritos da terra, dos olhos de ninguém. Né? Se for para olhar, que seja para admirar e se inspirar, porque a gente pode sim admirar o que as outras pessoas fazem e é para a gente poder se inspirar e poder fazer também. Então esse próprio processo de querer fazer as coisas, de querer doar amor, de querer cuidar, de velar, de zelar por alguém, por algo, e tá esperando um reconhecimento, tá esperando algum tipo de recompensa, pelo menos um obrigado, uma gratidão, muitas vezes nos bloqueia no entendimento do que é a caridade, que é um processo de dar de forma desinteressada. E principalmente vem dentro do processo de renúncia. Renúncia de quê? De muitas coisas. Renúncia dos apelativos do ego, de fazer aquilo, de não querer, como eu tinha mencionado aqui, uma aprovação, aplausos e nenhum tipo de reconhecimento, a não ser daquele lá de cima, que vê tudo que a gente faz e nos aplaude no sentido de, beleza, você está indo com a lei. É a lei do movimento, é a lei do trabalho, é a lei da vida. Então, a partir do momento que a gente entende que a caridade, né, tinha falado, é uma necessidade, não é uma opção. Eu necessito fazer. Porque a alma, quando ela não executa os processos de desprendimento de si própria, ela paralisa, ela em muitos casos estagna, de fato, porque ele é o impulso geratriz da própria vida. É quando a gente se doa para algo, para alguém. E isso pode ser feito no templo religioso ou fora do templo religioso, só pelo fato da gente poder enxergar as pessoas, porque ver é diferente de enxergar. Enxergar é algo mais profundo. No momento que a gente enxerga todas as pessoas que estão à nossa volta, como enxergar o ato de vê-los como seres imortais, igual a nós. Tudo muda. Então, quando a gente fica numa perspectiva limitante de uma única vida, de ver pedaços da pessoa e acredita que sabe tudo sobre a pessoa, e acredita saber do que a pessoa necessita, obviamente que a gente, principalmente para quem já viveu muito, consegue enxergar, verificar, principalmente para quem tem mais idade, potencial intuitivo. Você consegue ver algumas coisas, ou observar, ou notar, mas a gente não está vendo a pessoa toda, né? Porque ali é um espírito imortal, então só quem tem conhecimento de todas as nossas necessidades é Deus e espiritualidade superior. Então, a partir do momento que a gente entende isso, a gente já desce, né, de um patamar até de arrogância, de prepotência, de saber, achar que sempre é detentor da verdade e achar que sabe que sempre todo mundo precisa da mesma coisa, sendo que nunca é uma receita de bolo o que as pessoas necessitam.
Lógico que a gente está aqui para dar o nosso melhor e tentar dar aquilo que a gente consegue oferecer, no sentido de que a gente sempre tem que se esforçar para dar o nosso melhor. Não de qualquer jeito, de qualquer coisa. Vou abrir isso para não achar que, mas a gente dá o que tem, beleza, tudo bem, né? Mas a gente tem que sempre se esforçar para dar o melhor, porque muitas vezes a gente tem condições de dar esse melhor. Quando eu falo esse melhor, eu não estou falando necessariamente de qualidade material, de uma caridade palpável, tangível, mas eu estou falando melhor aqui dentro, do nosso coração. É aquela coisa, nós somos o que fazemos. Então, quando a gente tem toda essa perspectiva profunda da caridade, que a gente tem que sempre entregar o melhor para Deus, porque a obra divina merece o nosso melhor, não merece migalhas. Quando eu falo migalhas, coisas que a gente pode se esforçar, que tem condições de se esforçar, e a gente não se esforça por negligência. Eu estou falando nesse sentido. Quando a gente é negligente com as coisas que a gente deve fazer, com as coisas que a gente precisa fazer. Tem muitas coisas que a gente poderia se esforçar um pouco mais. Não estou falando de situações de que você não pode contribuir. Claro, situações você pode, em determinados momentos você não pode. Mas eu estou me atendo na situação de que tem momentos, circunstâncias, situações que você tem condições de contribuir. E ainda ressaltando, eu não estou falando, me voltando para uma contribuição e se encaixa na caridade, como a gente sabe, tem caridade material, caridade moral. Eu estou falando da caridade num sentido amplo. Você tem condições de ser útil e você não é, se igualando à figueira seca, como Jesus nos traz na parábola da figueira seca. Então, quando a gente tem a ocasião de ser útil e a gente não é útil, nós já estamos infringindo a lei. Porque a gente está deixando de ser ali um instrumento do bem. Afinal, o sentido da nossa existência, nós existimos e sobrevivemos, trocamos de corpos durante várias vidas, centenas de anos ou até milhares, quem sabe, justamente para amar, porque o objetivo da existência é amar. Nós existimos enquanto seres imortais e fazemos todas essas viagens, e muitas vezes nos perdemos, nos achamos, para amar. Esse é o sentido. Tudo mais que a gente fizer está direcionado à proposta amorosa. Porque no final das contas nós temos que vivenciar amplos estados de amorosidade. Amplos, no sentido da própria redenção. Ao ponto de dar a sua própria vida, como Jesus fala e como Jesus mesmo fez. Então, o Espiritismo, a doutrina espírita, ela justamente clareia as nossas perspectivas. Então, o contributo da doutrina espírita dentro desse processo de servir, justamente clareia, possibilita que a gente possa entender de fato quem somos, porque a gente só consegue dar importância a algo quando a gente entende aquele algo, entende e vê, nota a sua própria importância dentro desse processo. Mas é muito interessante a gente pontuar que para a gente também servir, se colocar, se propor a fazer algo, nós também temos que estar bem conosco mesmo. Não estou falando que nós temos que ficar perfeitos, obviamente que isso seria um contrassenso para nós executarmos nas nossas tarefas. A gente vai fazendo ali, sempre se esforçando para dar o nosso melhor, mas também temos que cuidar de nós, que é amar ao próximo como a si mesmo. Então Jesus coloca essa própria referência, principalmente se você executa também trabalhos dentro de um templo religioso. Então é necessário que você possa dar atenção também no próprio desenvolvimento do autocuidado. Porque quem cuida, ou quem zela, ou quem executa, também precisa de se cuidar-se, de olhar-se, de lapidar-se. Muitas vezes precisa de um tempo. Às vezes ocorre a necessidade de você ausentar-se para poder cuidar-se, cuidar de si próprio. Claro que sim, nós não somos robôs, principalmente porque nós somos espíritas. Nós não temos, somos robôs emocionais, que nós não podemos sentir medo, angústia, incerteza, que a gente não pode se ausentar do trabalho para poder harmonizar-se, não para ficar no ócio, mas para buscar uma ajuda, seja no próprio centro ou no sentido de você ir buscar a natureza. De repente você percebe que precisa harmonizar-se mais psicologicamente, ou procurar uma terapia, ou procurar um contato, como falei,
com o mar, com a árvore, né? A busca pela harmonização, muitas vezes precisa que nós criemos algumas pequenas ausências. Como falei, não no sentido de estar em estados ociosos, mas em estados de procurar formas de melhor administrar o nosso mundo íntimo. Porque o nosso mundo íntimo não é uma função matemática constante. Estamos sempre da mesma forma, sempre ali, como sabemos. Tem dias que são bons, tem dias que não são tão bons, tem dias que nós estamos bem, tem dia que nós não estamos tão bem, e isso não é errado. A nossa conjuntura emocional, ela ainda é conflituosa, conflitiva, nós ainda não somos senhores de nossas emoções, no sentido de estarmos tudo ok com elas, que não há nenhum tipo de impulso do inconsciente, nós estamos maravilhosamente 100% equipados de todos os recursos psicológicos, que você não pode cair e falhar em nenhum momento, afinal, estamos em construção. Então, não é errado você olhar para dentro de si e se ausentar para cuidar um pouco de si, mas retornando após um momento de harmonização para dar continuidade a essa tarefa. Ou seja, onde quero chegar no sentido de vamos cuidar, vamos fazer, vamos servir sempre, mas precisamos desenvolver o autocuidado, o próprio amor próprio é importante, não a superestima ou movimentos narcisistas, mas um desvelo para nós mesmos, dialogar com as nossas emoções que estão em desalinho. Quando a gente faz isso, a gente notoriamente se torna até um melhor instrumento para o processo caridoso. Quando nós estamos mais equilibrados, quando nós estamos mais organizados. E dentro desse processo de encontro do equilíbrio, os ingredientes da oração, da meditação, eles são indispensáveis. E a vigilância constante. E bem interessante que quando eu estava falando para vocês, né, da gente notar que a gente muitas vezes precisa, né, de um momento de ausentar-se ali, um tempo para poder criar essa harmonização, né, pessoal, ou buscando auxílio dentro da própria conjuntura do tempo religioso. Você vê o meio que você está necessitando e a vigilância, ela é fundamental nesse processo. E o silêncio interior é amigo da vigilância. Não tem como a gente se vigiar se a gente não entrar em um processo de silêncio interior. E aí é que está o desafio. Porque num mundo tão barulhento, turbulento, onde as pessoas falam, e a gente ouve som de tudo quanto é lugar. Desde o trânsito, com buzinas, com barulho, pessoas conversando, dentro de lojas, shopping centers, dentro de praias, que muitas vezes a gente vai na praia achando que vai encontrar o silêncio contemplativo da natureza, e a depender do contexto, situação, horário, praia, a gente encontra alto-falantes, pequenos alto-falantes, né? E a gente pode também notar em observações mais profundas como as pessoas têm dificuldade de poder entrar em ressonância com a natureza, né? E quando você vai numa praia, cada um com o seu propósito, do seu jeito, tem gente que vai para se divertir, ótimo. Mas é um local bastante destinado, acredito profundamente eu, a você entrar em ressonância com a natureza, ouvir o som do mar, porque a natureza ela tem a sua própria emissão de sons. A partir do momento que a gente vai para a natureza querendo emitir sons, a gente não consegue ouvir o som da natureza. E o interessante é que o som da natureza é um som harmônico. É uma onda sonora que entra no ambiente e é harmônica. Diferente da nossa onda sonora, é uma onda harmônica. A nossa onda sonora, ora mais harmônica, ora mais desarmônica, oscila. Obviamente, a depender de cada um com seu grau de maturidade. Não existe generalizações. Mas, quando você se propõe a ir num espaço natural, que é fundamental para a gente conseguir encontrar harmonização, para poder purificar a mente, equilibrar os pensamentos, né? A natureza ela tem essa função também renovadora, renovar as forças, renovar as energias. Quando você cria uma condição de barulho num lugar desse, acredito que você está tudo bem absorvendo, é possível os benefícios de estar naquele local, mas você não usufrui de forma efetiva do que o ambiente tem para te oferecer. Obviamente que eu não estou tecendo críticas, cada pessoa faz o que quer, a hora que quer, e se quiser ir, e aquele ambiente é um ambiente, fica a critério, mas estou falando que é interessante, ou pelo menos seria muito, muito bom, né? Uma proposta idealística, bastante interessante, se nós pudéssemos
fazer esse movimento de entrar em ressonância com a frequência vibracional da natureza. Porque aquela frequência, como eu tinha falado para vocês, vai criar um estado de harmonização. Vai entrar de alguma forma em ressonância conosco. Porque nós e a criação somos irmãs. Somos irmãos. Então existe uma irmandade entre nós e a criação. Então, obviamente, mesmo que a pessoa tenha sensibilidade ou não tenha sensibilidade, dentro dos seus escaninhos mais profundos tem a vibração da luminosidade. Porque todos nós somos filhos de Deus. Então, não importa se você tem sensibilidade, não tem, se você é uma pessoa agitada ou não, se você se propuser a iniciar uma proposta de silêncio interior, principalmente em um ambiente natural, aquela frequência vai entrar, vai encontrar naturalmente uma ressonância dentro de você, por conta dessa irmandade. Então, o silêncio interior, que é amigo e irmã da vigilância, permite a gente se perceber quando a gente está em condições de pausar para se harmonizar, ou se a gente tem condições de continuar e é apenas um momento de confusão. Ou seja, se conhecer é sempre o melhor remédio. Então a gente entra no nosso terceiro tópico com o autodescobrimento, ela é a mola propulsora do próprio ato de servir. Então quando você conhece a si próprio, procura fazer esse processo de uma forma natural, não apenas um nome bonito, autodescobrimento, e às vezes pontualmente eu penso sobre a minha existência, tudo bem, é muito bom, é louvável, mas é interessante que a gente possa criar maiores condições de estar entrando em um processo contemplativo de nós mesmos. Olha só, eu falei contemplativo, porque a centelha divina habita dentro de nós. Como Joana fala, o psiquismo divino está dentro de nós. Então, quando a gente entra em um estado contemplativo, com uma proposta de interiorização, a gente tende a encontrar Deus dentro de nós. Imagine que sensação! Quando a gente cria o hábito de buscar essa essência divina que mora dentro de nós, e é bem interessante pontuar, lembrar que mora também nas outras pessoas, porque todas as pessoas, por mais que um espírito ele denote ali toda a sua maldade, sua perversidade, sua agressividade, é um filho de Deus. Dentro do seu escaninho mais profundo tem uma centelha divina, mesmo que nós não consigamos perceber e aquela centelha divina ainda esteja envolvida em uma névoa muito densa de sombras. Mas temos a centelha divina em nós. Quando a gente pensa assim, o perdão encontra um campo maior de aceitação dentro do nosso coração. Saber que todos nós temos essa centelha divina, esse arsenal criativo, esse arsenal de beleza, de poder, de criação, de cocriação dentro de nós. A gente entra dentro desse processo interior de contemplação, desse Deus que habita dentro de mim, eu consigo encontrar os meus pontos fortes. É interessante também não somente o foco no que eu preciso burilar. Obviamente que somos imperfeitos e ainda temos muitas imperfeições. Estamos cada um a seu tempo, ao seu modo, em caminhos diferentes, no sentido de chegar na senda da autorrealização. Mas é interessante que a gente também consiga encontrar dentro do nosso silêncio interior nossos pontos fortes, o que a gente tem de bom e que a gente possa alimentar esses pontos fortes. Que eu tenho dentro de mim força. Então essa descoberta, tenho paciência, poxa, olha só, eu noto que eu tenho a semente da paciência, eu vou ampliar essa semente da paciência, eu tenho a semente da tolerância, eu sou resignado, eu sou resignado, olha só como eu sou forte, como eu sou criativa, olha o que eu fiz há tantos anos atrás, eu fiz ontem ou hoje. Então quando a gente olha também, consegue ver a nossa beleza, a gente tende a ver a beleza das outras pessoas também. Obviamente que eu estou falando a beleza como todo esse movimento interior, porque essa é a verdadeira beleza, né? A teoria da beleza, né? É justamente essa, né? Kardec fala sobre a teoria da beleza até em obras póstumas, né? Mas enfim, você consegue, com a lente limpa, você consegue visualizar mais as pessoas, os processos, e também ver que as pessoas elas têm as suas qualidades.
Que muitas vezes nós estamos tão habituados a olhar tanto para os lados, né, para o lado negativo das pessoas, que a gente perde muita oportunidade de ver a beleza delas, né, no sentido de admirá-las, né, de poder também acreditar um pouco mais nelas, de não criticá-las tanto, de não se perceber diferente, né, daquela pessoa. Obviamente que cada um está dentro do seu próprio processo de adormecimento, de despertamento, mas quando a gente limpa-se, a gente consegue ver, visualizar tudo com maior clareza. E isso é muito importante, principalmente dentro do processo de servir. É sempre buscar olhar o outro com os olhos misericordiosos. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, como disse Jesus. Então a gente, limpando as nossas lentes, a gente consegue desenvolver mais a misericórdia para com os defeitos dos outros. Porque ser indulgente para com os defeitos alheios é uma proposta bastante interessante e também profunda, que vai nos colocando a caminhos mais profundos do entendimento e vivência do processo caridoso, do processo amoroso. É quando você consegue, né, você está interagindo ali com a pessoa e também com as consequências, né, dos defeitos da pessoa, mas você também tem os seus. Obviamente que você pode estar numa condição, às vezes acontece, você está ali se esforçando mais, numa condição de encontrar si próprio, né? Pode acontecer, e você percebe que alguém está ali e não está desenvolvendo esse processo de despertamento, ou muitas vezes por questões conflituosas ou por negligência, porque não quer, acontece muito. Como tinha falado inicialmente, então a gente tem condições de executar coisas, de visualizar, de tecer aprendizados, mas a gente se fecha e se recusa por preguiça. Porque tudo que dá um pouco mais de trabalho, muitos de nós, e muitas vezes, nós estabelecemos esse movimento contrário, né? É uma tendência inercial que impera em uns mais que outros, ou aqueles que já conseguem vencer e tá ausente, maravilhoso. Tudo aquilo que dá mais um pouquinho de trabalho, não quero não, porque já tem muita coisa na minha cabeça. Obviamente que eu falo isso dentro de contextos de interiorização. Não estou falando em contexto de você se encher de compromissos e não dar conta de nada. Não estou falando disso. E até mesmo dentro do processo de lapidação íntima, é bem interessante que a gente também observe nossos limites, observe o que a gente consegue digerir ali, trabalhar aqui, né? Muitas vezes precisa de mais tempo, de outro momento, de outros recursos terapêuticos. Nada para se pressionar, nem para se obrigar a você ser algo ou alguém que você não consegue ser ainda. Você está caminhando ali, e às vezes você estabelece métodos de comparação com os outros, mas cada pessoa tem sua trajetória, tem sua história. As variáveis que estiveram presentes na vida daquela pessoa não estiveram na sua, porque nenhuma vida, nenhuma história é igual a outra. Então o autodescobrimento, ele vai justamente facultar toda essa perspectiva, toda essa ampliação do próprio processo consciencial, no sentido de nos motivar sempre a ascender no nível de consciência e principalmente acessar o self, o superconsciente, que é um departamento da nossa estrutura psicológica, onde estão presentes as aspirações mais sublimes, o nosso próprio sonho, que é o sonho de ser angélico, tudo mais que se oriunda a partir disso, se encontra nesse local, na nossa estrutura psicológica. Então a gente consegue, nesse movimento de autodescobrimento, justamente fazer esse movimento, né? E também trabalhar para trazer para o consciente também, cada vez mais, né, principalmente ao longo das vidas, esses conteúdos do self, do superconsciente. E dentro desse próprio processo de servir, né, extensão do próprio serviço, da própria caridade e do próprio processo de autodescobrimento que baliza tudo isso, melhora, efetiva, a gente tem que estabelecer, né, os recursos de interiorização, né, que a gente tinha conversado sobre essa importância de silenciar, de entrar dentro de nós, tentar fazer isso da forma mais natural possível. Eu não estou falando que vai ser indolor ou que vai ser prazeroso, que a gente vai tocar fogos. Tudo bem que a gente pode até fazer isso ao descobrir as nossas conquistas, ao descobrir as nossas virtudes, nossos pontos fortes, mas que normalmente é desconfortável, como Joana fala, né, que o processo de autodescobrimento ele equivale, é analógico a um parto,
apesar da dor, do desconforto, né, principalmente da grande dor, o processo de planificação é maior, né, a beleza daquilo que vem depois é maravilhoso. E Joana, ela traz, né, em alguns de seus livros da sua série psicológica, alguns recursos de interiorização, né, que é fundamental para o encontro da harmonia, né? Porque só retomando, quando a gente está equilibrado emocionalmente, harmonizado, nós conseguimos até trazer mais qualidade na execução dos nossos serviços. Não é que a gente tem que estar perfeito, completamente alinhado e maravilhoso. Não é exatamente isso, a gente tem que fazer e fazendo, né? Mas sempre estabelecendo esse processo de vigilância, vendo, observando também o que eu estou fazendo, se eu não posso melhorar, se eu não preciso estudar um pouco mais, se eu preciso rever algumas coisas, melhorar o que eu estou fazendo de alguma forma, ou fazer um pouco mais, ou fazer uma outra coisa. Essa avaliação, ela é também fundamental, é interessante que a gente observe, né, cuidadosamente, fazendo uma avaliação. Afinal, a gente tem que pensar sempre, né, utilizar mais a nossa capacidade cerebral. Um dos recursos de interiorização é justamente a própria meditação, né? Eu falo da meditação oriental, é bem interessante, que é a própria filosofia do yoga, essa filosofia milenar oriental, ela é maravilhosa porque ela induz, né, em vários tipos de tópicos, em vários tipos de mensagem, né, dentro dos seus próprios sutras e tudo mais, nos direciona uma proposta de observação da mente, né, observar nossos pensamentos. Então o yoga, principalmente o yoga de Patanjali, que também foi um grande contribuidor da própria filosofia, ele justamente nos direciona em alguns dos seus sutras, que é para a gente se colocar como observador dos nossos próprios pensamentos. É a gente sair da situação, das situações e observar o vai e vem de pensamentos da nossa mente. É bem interessante isso, porque esse nível de percepção dos nossos pensamentos, para a gente se colocar fora e se ver como observador da nossa própria mente, é bem interessante e é um movimento muito bom para você conseguir equilibrar-se psicologicamente, harmonizar-se e identificar lixos emocionais. Tá? E muitas vezes a nossa mente é muito inundada por lixo emocional. E lixo emocional a gente pode entender várias coisas. O lixo emocional, ele está ali, está atrapalhando, né? É o desconforto que o próprio lixo traz, com exceção dos reciclados, mas aquele lixo que está ali, que está atrapalhando, ou está ocupando espaço de alguma coisa, é a mesma coisa com o lixo emocional, que fica ali nas beiradas da nossa mente, ou até por dentro de alguns processos, e nos impede de ver muitas coisas, principalmente de mudar de posturas, principalmente posturas adoecidas de pensamento, porque está tudo aqui dentro. É do pensamento que parte tudo. E o pensamento também auxilia na organização do fisiológico, porque mente, corpo e espírito estão interligados. Como o yoga traz, e como Joana também traz, e outros autores espíritas também, Kardec, os espíritos, traz isso de formas diferenciadas, que nós estamos interligados, no caso, pensamento, mente, corpo, né? Mente, corpo, espírito, no caso. Então, se colocar como observador dos pensamentos permite que a gente identifique o lixo emocional, né? Que a composição do lixo emocional é justamente muitas coisas. São coisas que a gente assiste que são coisas de baixo teor vibratório, e isso a gente pode encaixar uma gama de coisas, mas para não entrar muito nesse meandro, mas o que a gente assiste, coisas de pouca qualidade que a gente lê. Quando eu estou falando coisas de pouca qualidade que a gente assiste, que a gente lê, falando de baixo teor vibratório, né? Mas não vou ficar me adentrando. Coisas também, conversações inúteis, conversações que muitas vezes, né, ali são guerras de ponto de vista, ou são conversações maledicentes. Você está ali, dentro daquela conversação, apontando, criticando, julgando as ações do outro, os defeitos do outro, achando que no lugar do outro você faria melhor, porque você está tendo um sentimento de superioridade, e aquela pessoa que vai com o dedo apontar o tempo todo, né, sempre criticando, dentro do seu interior, está se achando melhor do que a outra pessoa, tá? Porque um dedo que aponta dessa forma
é um dedo que está ali se vendo numa condição melhor, acha que está lúcido, né? Então, o princípio das fofocas, das ações mesquinhas, ela acontece justamente nesse espaço. Encontra o espaço, a maledicência encontra o espaço, onde o ser está ali em um processo egoísta e um processo, né, de rebaixar-se essas conversações inúteis que não levam para lugar algum. Só, né, te paralisa dentro de algumas posturas mentais, cria hábito de você fazer isso, né, e você muitas vezes nem percebe que está fazendo isso. Então, torna-se lixo emocional, também isso, conversações inúteis, né, e muitas outras coisas, uma variedade de coisas, de lixos emocionais. Então, quando você se coloca como observador de seus próprios pensamentos, observando o vai e vem e principalmente a qualidade do que eu estou pensando. Obviamente que é bastante improvável, principalmente nessa condição que nós estamos, planeta imperfeito e tudo mais, são tantas circunstâncias e variáveis, a gente vai ficar pensando elevado o tempo todo, né? 100% do tempo eu estou pensando em elevação, elevação, elevação. Nossa mente vai passear muitas coisas, o que é natural. Tá? A gente está vivendo, está interagindo com o mundo. Mas quando eu falo a qualidade dos pensamentos, eu não estou me atendo, estou negando pensamentos que sustentam a nossa própria individualidade. Eu estou pensando ali em comprar uma coisa, escovar o dente, ou sobreviver, ou me manter, pensando no trabalho, cumprimento de horário. Quando eu falo de qualidade, eu estou falando da gente entrar em certa observância daquilo que a gente está pensando. Não no sentido da minha sobrevivência ali, tudo bem que dentro de alguns processos em relação a isso, até para melhorar, né, para não maltratar meu corpo, para eu ter horários, que é muito importante também. Mas no sentido do que eu estou falando, do que eu estou emitindo, se eu estou ali também contaminando o ambiente com os meus pensamentos. Porque o fluido é o veículo do pensamento, como Kardec traz na Gênese. Então, o pensamento, ele entra no fluido cósmico universal. Porque o fluido cósmico universal, matéria-prima do universo, ele está aqui. Ele está preenchendo os espaços. É bem interessante como esse mundo espiritual, que é invisível para nossos olhos, com exceção das pessoas que têm sensibilidade, que conseguem ver com evidência muitos fenômenos que acontecem no invisível, para quem não tem, visualizar processos, coisas aqui e acolá. Mas, né, podemos encharcar de miasmas o nosso ambiente ao redor, tá? Com pensamentos constantes, de baixo teor vibratório, que o fluido entra e vai ali também entrando no fluido e alterando as qualidades do fluido, como Kardec traz, como falei para vocês na Gênese, lá bem explicadinho no capítulo dos fluidos. Então, essa observância no processo meditativo, e é bem interessante que a gente crie o hábito de fazer isso, né? Não achar também que a gente vai sentar em 2 minutos, a gente vai estar lá usufruindo da plenitude, da calma. Não, a gente tem que dar essa mensagem para nossa mente. Né? A criação do hábito, todo o processo de criação de hábito, né, que são ligações neuronais que vai se estabelecendo ali, a gente precisa devagar trazer a mensagem para nossa mente. É a mesma coisa de uma pessoa com ação viciosa, com os vícios em si. Não vai se é muito improvável uma desconexão do vício da noite para o dia, porque você condiciona a sua mente naquilo, naquela ação, naquilo que você está usufruindo, naquilo você estabelece uma ligação com aquele ato, com aquele fato, né? Com a ilusão da necessidade daquilo. Então, para você se desconectar de algo e construir algo novo, leva tempo. A gente precisa ter paciência. Entender que o relógio de cada um é diferente. Então, a gente precisa dar essa mensagem para nossa mente de que a gente precisa parar. Não é, como eu falei, sentar e esperar em 2 minutos já estar livre, não. Você vai sentar, você vai criar primeiro condições, né, se desvinculando dos locais barulhentos, primeiro com metas menores, né? Vou meditar 5 minutos, depois vou meditar 10 minutos, 15, vai aumentando gradativamente, mas que a gente não desista de fazer isso. Que a meditação é uma grande direcionadora e nos permite muito ver a qualidade da nossa mente. Tá? Porque nós em si, com toda a interação que a gente tem com o ambiente ao redor, somos um circuito elétrico. Principalmente quando se é médio,
André Luiz e Chico traz o seu livro Mecanismos da Mediunidade, que o próprio processo mediúnico em si, que é um processo também lindo de serviço, tem que ser feito ali desinteressadamente e tem que se fazer aquilo sim, que é muito importante. Obviamente, cada um com o seu livre-arbítrio pode recusar, isso é questão da pessoa, com a consciência cósmica, com a consciência divina, mas a própria conjugação mediúnica é um circuito elétrico. Então, nós estamos o tempo todo interagindo com o ambiente de uma forma magnética, de uma forma elétrica e de uma forma eletromagnética. Um outro recurso de interiorização que a gente vai mencionar aqui, a meditação, é a própria oração, é o próprio encontro com Deus, no sentido de orar, o Pai Nosso, a leitura harmonizadora, principalmente antes de dormir, que é um momento muito interessante. E a gente está ali se desprendendo parcialmente do corpo e está, né, interagindo com o ambiente. É interessante que a gente possa criar, né, um estado de harmonização para dormir. Isso também vai interferir na qualidade de sono, quando a gente está bem mais organizado, a gente tende a ter uma noite melhor, abre o Evangelho, um outro livro edificante, faz uma leitura, faz uma rogativa, né, aos bons espíritos, a Deus, para a gente, quando a gente for se desprender parcialmente, a gente consiga entrar em fases profundas do sono, porque o sono, como traz cientificamente, é fundamental para a gente repor proteína, melhora a capacidade cognitiva, de tomar decisões. Então, muitas pessoas, né, fazem pouco caso do sono, justamente por desconhecerem o poder que o sono tem. Imagine só se a gente ficasse no corpo o tempo todo, né? Então, assim, é bastante desclassificado. O sono tá ali, se existe à noite, é porque a gente precisa dormir, a gente precisa se descansar. Obviamente que a gente vai precisar, em muitos casos, perder uma noite ou outra devido a algum trabalho, alguma coisa, alguma necessidade, outras coisas que acontecem no dia a dia. Às vezes a gente está mais angustiado, mais preocupado, não consegue ter qualidade de sono, beleza. Mas a gente não pode simplesmente diminuir a importância do sono e nem da alimentação, porque isso é uma agressão ao nosso corpo físico, principalmente. A gente precisa respeitar o nosso corpo. Esse corpo nos foi nos dado de empréstimo e a gente vai devolver para a natureza, para o ciclo da matéria do universo. E a gente precisa entrar em harmonia com o corpo. Porque depois, quando a gente fica doente, a gente vai culpar tudo, né? Até ficar com raiva do órgão daqui a pouco e do corpo vai ficar, das células que estão ali se multiplicando, endoidecidas muitas vezes. Mas a gente esquece que muitas vezes a gente que agrediu aquele corpo. Tinha comentado até em outras exposições, como Joana fala em autodescobrimento, que no fundo de toda doença tem uma gênese desagregadora ali. Toda gênese de doença tem uma distonia, tem um processo normalmente agressivo ali. Tá? Então a gente teve um processo ali de maltrato, de alguma forma, ao nosso templo sagrado. O corpo é um templo sagrado, ele precisa ser respeitado. Até pra gente ser um instrumento bom, né, o melhor instrumento para executar o nosso serviço de caridade, que é o que a gente está conversando aqui o tempo todo, a gente precisa estar com saúde, né? Interessante, né? Que a gente esteja com saúde. Obviamente que a gente pode estar com uma complicação ali, outra aqui, ou padecer de alguma limitação, de alguma enfermidade. Algumas são limitadoras mesmo, outras a gente consegue conviver, mas eu estou falando para a gente procurar ter esse cuidado quando a gente tem condições de se cuidar e não se cuida. Tá? Nesse sentido. Tem coisa que a gente já vem, a gente tem que conviver da melhor forma possível, mas sempre, né, lembrando de respeitar o nosso corpo. A gente deve isso. A lei da conservação. Então, a própria oração, ela auxilia, né, pede, obtereis, tá lá, Jesus nos traz, né, bate na porta, ela se vos abrirá. Todo aquele que pede, recebe, quem procura, acha. Então, a prece, ela é fundamental para a gente se estruturar, para a gente se equilibrar, principalmente para a gente encontrar força para continuar. Porque momentos de desânimo sempre vão estar ali, menor, pior, aqui ou acolá, dentro da nossa trajetória. Às vezes a gente está mais desanimado, buscando aquela motivação própria, às vezes não acontece, ou a gente tem conflitos ali, inquietações, mas a oração, ela vai acalmar o nosso mundo interior. Ela vai nos dar o que a gente precisa. Deus ouve as nossas preces. As preces verdadeiras, sinceras do coração vão chegar a Deus. E Deus vai nos enviar o que a gente precisa. Seja por intuição ou com alguém que aparece no nosso dia, na nossa vida, uma mensagem que chega no celular. Alguém que bate a porta, ou intuição do que fazer, ou um simples movimento de fortalecimento. Nossa, eu estou me sentindo até mais bem disposta. É Deus agindo.
Deus emitindo seus efluidos amorosos, que na verdade estão sempre emitidos. A gente que tem que criar canal de recepção para receber os eflúvios divinos consoladores que emanam do campo supracósmico do universo, que é o nosso Pai Deus. Então, meus amigos, meus irmãos, meus companheiros de jornada, de luta, eu fico por aqui. Agradeço a vocês por estarem presentes, compartilhando comigo nesse momento de reflexões. Muito obrigada mesmo, de coração. Então, eu desejo que vocês possam ter uma excelente noite, excelente sono. Tá? Fiquem bem. Um abraço gostoso e apertado no coração de vocês. Nos vemos em breve, no mês que vem. Tchau, tchau. Encerrada a exposição virtual, vamos agora realizar nossa oração de encerramento. Vamos agradecer a Deus Todo-Poderoso pela oportunidade da vida, pelo corpo físico, pela família, pela doutrina espírita, pelo canteiro de fraternidade, pelos companheiros de jornada evolutiva, por este momento presente, pela exposição virtual, pela expositora, por todos os voluntários que fizeram desse momento ser único, e a todos também, vamos agradecer a todos que, apesar de não estarmos nos vendo, estamos juntos assistindo, participando de uma mesma egrégora de luz. O nosso muito obrigado, Senhor, também aos espíritos iluminados que compuseram esse momento, nos proporcionando essas doces alegrias e reflexões benfazejas. O nosso muito obrigado sempre, Senhor. Sendo assim, com a tua permissão, está encerrada a doutrinária desta terça-feira. Que assim seja.